Olá, pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina de Psicologia Organizacional. E agora a gente vai para a aula 3, comentando sobre 3 temas muito interessantes dentro do estudo da psicologia. Vamos lá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência, motivação e emoção, que com certeza vocês já refletiram bastante sobre esses aspectos dentro do seu ambiente de trabalho, tentando entender um pouquinho como esses termos eles acontecem na prática, e agora a gente vai falar um pouquinho deles. Bom, a nossa apostila, ela inicia aí com uma introdução que eu acho que engloba várias questões que a gente vai refletir hoje em relação à questão da inteligência, por exemplo, que é essa primeira. Somos seres pensantes, pensamos no passado, idealizamos nosso futuro, solucionamos problemas, criamos, sonhamos, fantasiamos, somos capazes até de pensar sobre nós mesmos, que é um dos aspectos que a gente faz bastante, ou pelo menos deveríamos fazer. Ou seja, somos capazes de nos tornar objeto de nossa própria investigação. Fazemos ciência, poesia, música, construímos máquinas incríveis, transformamos o mundo com transformamos o mundo em símbolos e códigos. Criamos uma linguagem que nos permite comunicar e pensar. Não há dúvidas de que somos uma espécie incrível de seres. Então, a gente falou aí sobre vários aspectos que fazem parte do nosso cotidiano. Nós planejamos o futuro, nós lembramos do passado, nós resolvemos problemas, e o gestor público hoje ele tem que ter essa capacidade de resolver, solucionar problemas, principalmente aí de uma forma rápida. São questões que fazem parte de nosso dia a dia. Então, essa capacidade de pensar de que somos dotados sempre foi algo de curiosidade de filósofos, cientistas e psicólogos. Na aula anterior e na primeira, a gente falou um pouquinho sobre essa ciência da psicologia e que ela é muito próxima da filosofia. E quando a gente estuda alguns filósofos, a gente percebe essa discussão, essa reflexão que eles fazem o tempo todo sobre o pensamento do ser humano, sobre algumas reflexões e motivos que levam o ser humano a se comportar daquela forma. Então, isso é objeto de estudo da psicologia também. Então, existem algumas abordagens de estudo da inteligência humana e a gente vai falar sobre alguns desses aspectos agora. Então, conceitualmente, o que seria a inteligência? Bom, segundo Mello, a inteligência é a capacidade de adaptação a novas situações por meio do uso consciente de dispositivos mentais. Por aí a gente viu que nós utilizamos a inteligência no nosso dia a dia, nos nossos planos, para nos adaptarmos a novas situações. Nós fazemos isso todos os dias. Portanto, inteligência não significa apenas a capacidade de pensar, mas também a capacidade de aplicar na prática esses pensamentos, que é algo que é bem importante, né? Nós precisamos utilizar essa inteligência, sim, não só simplesmente pensando, mas pegando esse pensamento, raciocinando e aplicando essa prática no nosso dia a dia para solucionar os nossos problemas. E aí a gente tem algumas diferentes inteligências, hoje já tem vários estudos nesse sentido, principalmente aí que dependem que nós não precisamos e também nós não somos bons em tudo. Nós temos diferentes inteligências e muitas vezes nós somos muito bons em uma inteligência e muito ruins em outras. Então, algumas dessas inteligências: inteligência espacial, habilidade de interpretar e criar imagens,
inteligência físico-sinestésica, compreensão e controle do corpo e execução de movimentos. Confesso que essa aí eu não sou muito boa também. Inteligência interpessoal, que ela é essencial para a função de gestor, independente se ele é público ou não, facilidade de se expressar em público. Então, isso é essencial e é interessante porque tem várias pesquisas que destacam a importância de reconhecer a inteligência que eu tenho e identificar onde eu tenho as minhas fraquezas, as minhas deficiências e buscar desenvolver aquele tipo de inteligência. Então, quem aí hoje não é tão bom na inteligência interpessoal e já reconhece isso, tem que buscar resolver um pouco, né? Então, tentar se expressar em público de uma forma um pouco mais fácil. Existem vários cursos que ajudam nisso, e eu, assim, pessoal, eu fui uma pessoa muito tímida, acho que até hoje eu sou um pouco, mas eu fui uma pessoa muito tímida na minha adolescência. Tanto é que os meus amigos de infância, quando eu encontro e falo, não, hoje eu sou professora, sou apaixonada, eles falam, nossa, mas não imaginava que você ia se tornar professora, porque eu sempre gostei muito de estudar, mas eu era muito tímida. Então, o que eu sempre falo até para os meus alunos, meus orientantes, quando eles estão inseguros, por exemplo, para apresentar alguma coisa. Eu acho que se a gente tiver um domínio daquilo que a gente vai falar, a gente consegue superar essa timidez. Então, acho que é uma das questões. Se você estiver, com certeza, se você estiver numa área que você entende muito, que você gosta, você vai conseguir se expressar em público de uma forma muito mais tranquila. Já se você não gostar daquele assunto ou não tiver um domínio, com certeza isso vai te prejudicar. Isso significa que sempre que a gente vai aí para frente para falar alguma coisa, a gente tem que ir não preparado para passar vergonha. Então a gente tem que se preparar antes para não passar vergonha naquele momento, principalmente na área pública, que a gente precisa se expor para muita gente. Continuando aí, a inteligência linguística é a habilidade de leitura e escrita, contar histórias e aprender novos idiomas e vocábulos. Também é uma inteligência muito importante aí dentro da área de liderança que a gente precisa melhorar e exercitar. Inteligência musical, essa realmente é uma inteligência que eu não tenho, e eu acho muito interessante que a gente tenha pessoas que realmente a gente percebe que tem essa inteligência musical, que tem esse talento, que aprende facilmente a trocar instrumentos. A gente tem aqui, eu coordeno vários cursos em uma outra instituição e a gente tem um curso de música e a gente percebe pessoas que têm aquele talento, que entraram agora no curso superior de música, mas que já são bons em música desde crianças. É uma das inteligências que eu mais admiro, talvez porque eu não a tenha nem um pouco. Inteligência lógico-matemática, raciocínios dedutivos e conceitos matemáticos. E é muito interessante, vou agora sim dar um exemplo aqui real de casa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 22 anos, que é da área de biológicas, ela faz medicina, e eu tenho um filho de 18, que eu imaginei, vai seguir aí a trajetória da irmã. Ele não gosta de nada que seja da área de biológica, ele é da área de exatas. Então, a facilidade que a minha filha não tinha na área de matemática é a facilidade que ele tem, ele gosta muito, ele se desenvolve muito mais rápido. Então, fica claramente que, por exemplo, no meu caso, então, 2 filhos criados aí juntos, um desenvolveu essa inteligência lógico-matemática de uma forma bem mais avançada do que outra. Então, é bem interessante, com certeza a gente consegue perceber isso também no ambiente que a gente está.
Inteligência intrapessoal, autocontrole da mente, do corpo, é uma inteligência também super importante que a gente precisa aprender a desenvolver. A gente vai falar à frente também da inteligência emocional, que é uma outra inteligência muito essencial hoje no mundo do trabalho, na liderança. Inteligência naturalista, profundo conhecimento da natureza. Então, essas são algumas inteligências, na apostila tem elas descritas também, com um pouco mais de texto, que vocês vão entender um pouquinho mais. Gente, esse aspecto aí eu achei muito interessante, um exemplo que ele não está especificamente na apostila, eu pesquisei para poder falar com vocês um pouquinho melhor. A gente tem dois grupos dentro da psicologia de teorias ligadas à inteligência. Então, a gente tem uma abordagem da psicologia diferencial. Essa abordagem, pessoal, ela acredita que a inteligência ela pode ser mensurável. Um exemplo, aqueles testes que a gente tem de QI. Então, essa abordagem, ela acredita que a inteligência ela pode sim ser mensurável. E a partir do momento que eu mensuro, eu consigo comparar estudantes com base no seu QI, porque pode ser mensurável. Então, isso são questões assim questionáveis, existem correntes que não acreditam nessa abordagem, que criticam, mas é uma das abordagens. Uma outra abordagem é a abordagem dinâmica. Essa abordagem dinâmica, pessoal, ela é uma abordagem que considera mais o desempenho do que a questão da mensuração. Por exemplo, pode ser que um aluno que tenha um QI mais alto, ele não tenha muito a habilidade de um controle emocional, de ficar menos nervoso, e às vezes ele vai fazer essa prova que vai quantificar esse QI, ou uma outra prova que ele vai fazer, mesmo ele tendo um QI mais alto, ele não consegue se controlar. Então ele faz uma prova não tão boa. E um outro aluno que tem um QI quantificável menor, ele já tem essa capacidade melhor de se controlar, e aí ele sai melhor do que aquele outro que, teoricamente, tem um QI mais alto. Essa abordagem, então, ela vai valorizar o desempenho e não somente aquela quantificação em números. E a gente vê isso acontecendo muito. Várias vezes a gente comenta assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ela é mais inteligente, mas na prova ela fica muito nervosa, então ela não se sai tão bem. E aí vocês vão lembrar agora então dessas duas abordagens, abordagem da psicologia diferencial e abordagem dinâmica, tá? Em relação à inteligência e motivação, nessa abordagem, assume-se que o indivíduo, quando está bem em termos de vida psicológica, pode resolver adequadamente seus conflitos, tem todas as condições para enfrentar o mundo, realizar ações inteligentes, ou seja, resolver adequadamente os problemas que se apresentam, ser criativo e formular bem seu pensamento. Nessa discussão aqui, pessoal, a ideia é o seguinte: a inteligência ela está muito relacionada também com a questão da emoção. Então, se aquela pessoa ela conseguir resolver os seus problemas emocionais de uma forma mais positiva, ela vai ter uma inteligência maior nesse sentido. Ela vai conseguir destacar em relação à inteligência, a desenvolver essa inteligência. E a gente sabe claramente que isso é muito válido, né? Porque se a gente não está bem emocionalmente, várias outras questões ligadas a desempenho, a inteligência, elas se tornam prejudicadas. Então, é realmente uma abordagem real nesse sentido. A questão da inteligência emocional, isso aqui a gente falou também, são alguns aspectos dessa inteligência, que é também muito importante, é uma
inteligência relacionada com a emoção que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho. Existem várias pesquisas, porque eu acompanho muitas pesquisas da área de gestão, que é a área que eu atuo mesmo, que eu sou pesquisadora, que eu estou no mestrado, estou no doutorado, orientando alunos no mestrado e doutorado, e a gente discute muito essas questões da inteligência emocional. Então, um aspecto ali importante, aspecto afetivo emocional. É uma forma individual do indivíduo integrar suas experiências. Essa é a sensação. A sexualidade constitui esse aspecto. E o aspecto social, que eu acho que é o mais destacável, é a forma como o indivíduo reage a situações que englobam outras pessoas. Então, hoje se diz muito, olha, ele não tem muita inteligência emocional. Isso quer dizer o quê? Ele não reage a situações de uma forma adequada. Ele e os aspectos ambientais vão afetar ele muito. Então ele não tem inteligência emocional. Ele não reage ali da forma como deveria ser. Então isso é um aspecto que a gente precisa realmente se desenvolver, porque senão a gente influencia muito as nossas relações de trabalho, tá? Pessoal, releia uma apostila, lá tem mais exemplos, a gente tem material complementar, porque são questões muito complexas que a gente não vai, assim, numa conversa tão rápida aqui, a gente não vai conseguir explorar na sua totalidade, tá? E respondam o fórum também vai ter uma questão prática para que vocês pensem e respondam lá um pouquinho. E na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, entrando no aspecto de trabalho individual, trabalho em grupo. Vocês vão perceber que a cada aula a gente vai caminhando com os temas que são relevantes dentro dessa discussão de psicologia, de gestão pública, ok? Gente, um abraço para vocês e, como eu falei na aula anterior, eu espero que a gente consiga aí se encontrar pessoalmente, andando aí pelos polos, tá? É um prazer encontrar os nossos alunos EAD pessoalmente. Eu trabalho com EAD desde 2000 e não façam contas aí, tão precisas de idade, mas eu trabalho com EAD desde 2005. E é um prazer muito grande quando a gente tem a oportunidade de encontrar os nossos alunos à distância presencialmente, tá? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra, a gente conversa novamente na nossa aula 4, tá? Grande abraço.